Saudações rubro-negras flageniais. Nova diretoria terá a missão de aumentar número de sócios. Flamengo caiu no ranking nacional. Veja 2 motivos de Lucas Paquetá para assinar contrato com o Flamengo. Paquetá, Roger Guedes e mais. Veja possíveis contratações do Flamengo para 2025. José Boto é tubarão. Vamos comparar e analisar o dirigente português em relação aos dirigentes brasileiros. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido. O mais amado, o mais idolatrado Flamengo. O clube perdeu 2 posições nos últimos 5 meses, segundo o levantamento do GE. No passado, o BAP foi responsável por programar de sócios do rubro-negro. O número de sócios de torcedores do Flamengo caiu nos últimos 5 meses e o clube perdeu 2 posições no ranking de times com mais sócios nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro saiu de 5º lugar para o 7º lugar na lista. O levantamento do espião estatístico do GE leva em consideração os sócios adimplentes de cada clube. No dia 1º de julho, o Flamengo contabilizava 80 mil associados, número que caiu para 77,5 mil em 13 de dezembro. Vamos ao ranking aqui, pessoal. Em 10º, o São Paulo, tá? Com 57,106 torcedores. Em 9º, o Vasco, com 62,153 torcedores. Em 8º, o Bahia, com 75 mil torcedores. O Flamengo entra em 7º lugar, com 77,577 mil torcedores. O Botafogo entra em 6º lugar, com 80.977. Cruzeiro em 5º lugar, com 81.004. E o Grêmio com 98.143 em 4º. O Inter, 107.267 mil torcedores. Entra em 3º, o Atlético Mineiro com 113.169 mil torcedores. Em 2º. E em 1º lugar, 197.327 mil torcedores, o Palmeiras. O número total de sócios do Flamengo supera 300 mil, mas apenas 25%, que é muito pouco, deste montante está com o plano ativo. Melhorar o plano, né? E o programa, reativar os contratos e aumentar o número de associados será um dos desafios do novo presidente rubro-negro, o BAP. Tomará posse na quarta-feira, mas só assumirá a gestão do clube a partir do dia 1º de janeiro. O presidente eleito foi um dos responsáveis pelo programa de sócios no início da gestão de Eduardo Bandeira de Melo, quando atuava como vice-presidente de marketing do Flamengo. Na época, ele ficou marcado por defender a política de ingressos mais caros, como forma de incentivar a associação dos rubro-negros. Um programa de associação tem 3 indicadores muito importantes, sob a ótica financeira, quantidade de sócios e ticket médio e taxa de inadimplência. Isso porque não adianta um clube ter muitos associados, caso as mentalidades não estejam em dia ou um ticket muito baixo, que não gere receita suficiente. A gente percebe que o Flamengo continua com um número baixo, muito abaixo do que poderia, muito em função do ticket médio, que é um ticket mais alto. O Flamengo tem um preço mais alto para o torcedor, então acaba não tendo uma quantidade expressiva de sócios, avaliou Rodrigo Capello, especialista em finanças do futebol. A queda do ranking de sócios não condiz com a posição do Flamengo na lista de maiores torcidas do Brasil. A última pesquisa, Datafolha, apontou o rubro-negro na liderança com 19% da preferência dos torcedores do país. Em 2º lugar, o Corinthians registrou 14%. Pessoas ligadas à nova diretoria acreditam que há margem para melhorar a posição do Flamengo na lista de também a arrecadação, já que o programa de sócios
é uma importante fonte de recursos para o clube. Isso ajudaria em outro desafio, né, que é aumentar as receitas rubro-negras. Um novo programa deverá ser desenhado, né, nos próximos anos, ainda em função do novo estádio do Flamengo. O clube adquiriu o terreno do gasômetro e a missão do BAP é colocar o projeto em prática e levantar recursos para a obra inicialmente orçada em 2 bilhões e com conclusão prevista para novembro de 2029. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Dá para ver que o Flamengo está longe de alcançar todo o potencial que tem no programa de sócios torcedores, né, pessoal? Apesar de ser a maior torcida do Brasil, o número de associados ativos ainda está aquém, né, do esperado. E um desafio grande, mas não impossível, né? A nova diretoria tem que jogar duro para trazer mais gente para o programa, ajustar os preços e, é claro, evitar a inadimplência. Sem contar que com o projeto de novo estádio, né, no horizonte, não dá para vacilar. Fazer o programa de sócios bombar é fundamental para garantir grana e ajudar o clube a realizar esses planos ambiciosos. Agora é torcer para que o BAP e a equipe, né, pessoal, consigam transformar tudo isso em realidade, porque a nação merece estar no topo em tudo, inclusive nesse ranking aí. Seguimos aqui, veja 2 motivos de Lucas Paquetá para assinar contrato com o Flamengo. Lucas Paquetá avisou aos representantes do West Ham, na Inglaterra, para abrir negociações com o Flamengo para uma transferência em definitivo a partir de janeiro de 2025. O brasileiro tem alguns motivos para o pedido e traz 2, né, a gente aqui traz 2 para torcedor rubro-negro, né? Créditos colando o Fla por Vitor Belotti, né? O primeiro motivo para Lucas Paquetá retornar ao Flamengo é o caso por suposta manipulação de jogos e apostas esportivas. A Federação Inglesa investiga o caso e a meio-campista, né? O meio-campista tem chances reais de ser banido de jogar em qualquer divisão da Inglaterra. Primeiro motivo, vamos usar o primeiro motivo para Paquetá assinar com o Flamengo. Sendo assim, né, Lucas Paquetá entende que retornar ao Brasil pode ajudar na busca pela inocência, no caso por suposta manipulação. Os familiares do meio-campista, inclusive, apoiam a decisão do atleta em jogar no Flamengo. Vou abrir aqui outro parênteses, pessoal. Parece que a novela, né, do Paquetá pode ter um final feliz para a torcida do Mengão. O Meia já deu o recado ao West Ham, quer voltar para o Brasil em 2025. A situação na Inglaterra está complicada e retornar ao Brasil seria um alívio, né? Tanto para buscar provar sua inocência, no caso de manipulação, para ficar mais perto da família e do apoio da nação rubro-negra. Agora é torcer para que as negociações avancem e, quem sabe, em breve o Paquetá esteja vestindo o manto sagrado de novo, brilhando no Maracanã e ajudando o Flamengo a conquistar mais títulos. Porém, não estamos aqui só para ganhar cliques. Eu falo sempre aqui no canal, pessoal, aqui a gente não tá para ficar ganhando só cliques, não. A gente também fala o que a gente acha, a realidade do que a gente acha que vai acontecer. E sabemos que essa negociação é muito difícil de acontecer. O valor de mercado do Paquetá para os times europeus não é tão alto assim. E isso se dá pelo que aconteceu no envolvimento dele com as apostas. Mas para clubes brasileiros é inviável. Mas ele é flamenguista. Se abrir mão do dinheiro para jogar no Flamengo, pode até acontecer, mas continua aqui, pessoal, afirmando, é muito difícil. Beleza? Seguimos aqui. Paquetá, Roger Guedes e mais. Veja possíveis contratações do Flamengo para 2025. O mercado de transferências internacionais ainda não abriu, porém os clubes já começam a se manifestar e se movimentar nos bastidores em busca de nomes diante dessa situação. Atletas estão sendo ventilados como uma possível vinda para o Flamengo. Créditos coluna do Fla por Rodrigo Lima. A começar por Lucas Paquetá, a gente falou um pouco dele já aqui, né? Cria do Ninho. O meia-campista teve nome ventilado ao Flamengo no último sábado, dia 14, segundo as informações divulgadas pelo jornalista Alan Nixon, da Tessan, né? O atleta da Inglaterra. O atleta conversou com o dirigente do West Ham,
né? E relatou que gostaria de jogar no Flamengo a partir de janeiro, né? Lucas Paquetá não vive uma das melhores fases no West Ham. Nos últimos jogos recentes, o atleta começou como opção no banco de reservas. A última vez em que o Meia iniciou um confronto foi em 30 de novembro, tá? Já faz um bom tempinho aí. Desse modo, Lucas Paquetá e a família do atleta enxergam com bons olhos o retorno ao Flamengo. Além disso, voltando ao Rio de Janeiro, a cria tiraria um pouco os holofotes sobre a manipulação de jogos que o atleta está sendo investigado na Inglaterra. Segundo o jornalista Alan Nixon, do TSO, relatou que o Paquetá também recebeu sondagem do Botafogo. Paquetá, por outro lado, não pensa em jogar no Botafogo. A ideia do meia-campista é atuar com a camisa do Flamengo na próxima temporada. Clube no qual é torcedor desde criança e já demonstrou em diversas ocasiões o desejo de ganhar títulos importantes com o manto sagrado. E o West Ham nessa história, né, pessoal? Falar um pouquinho do que o West Ham pensa, né? O West Ham, em meio às sondagens, mantém a cautela e espera a janela de transferência abrir para tomar uma decisão sobre o futuro de Lucas Paquetá. O time de John Textor recebeu sondagens do West Ham por Igor Jesus, principalmente após acidente, né, do atacante Antony. Sendo assim, o Botafogo pretende trocar o centroavante por Lucas Paquetá assim que a janela de transferência abrir. Né? Só que isso aí a gente já até falou aqui, né, pessoal? É muito difícil de acontecer também, porque o Paquetá não é louco de voltar para o Botafogo, né? E nem para qualquer time do Rio de Janeiro, acredito eu, né? Roger Guedes no Flamengo, é isso mesmo? A contratação de um atacante de uma das prioridades do Flamengo na próxima janela de transferência, visto que Gabigol não teve contrato renovado e Pedro segue se recuperando de lesão. Desse modo, o nome Roger Guedes apareceu como opção para a função. Assim que Luiz Eduardo Batista, ou BAP, venceu a eleição para presidente do Flamengo, o nome do atacante de 28 anos veio à tona. Atualmente, no Al Rain do Catar, Roger Guedes tem contrato vigente com o time do Catar até 2027. Dessa forma, caso queira contar com o atleta na próxima temporada, o rubro-negro teria que investir cerca de 100 milhões, pessoal, 100 milhões para tirar o Roger Guedes de lá, visto que esse é o valor mínimo que a equipe topa negociar o atleta. Vou abrir outro parênteses aqui, pessoal. Inviável, né? Inviável a contratação de Roger Guedes. Apesar de ser um bom jogador, ele é superestimado, na minha opinião, e definitivamente, né, não vale 100 milhões de reais. Se tudo der certo com o Boto, teremos opções melhores e mais baratas. Disso eu não tenho dúvidas. É fundamental termos cautela para evitar negócios ruins para o clube, especialmente considerando que 2025 será um ano em que precisaremos controlar os gastos. Seguimos aqui. José Boto é tubarão. Vamos comparar e analisar o dirigente português em relação aos dirigentes brasileiros. José Boto, cotado para assumir o departamento de futebol do Flamengo em 2025, se destaca no cenário dos dirigentes brasileiros por sua experiência internacional e um histórico comprovado de sucesso na identificação e valorização de talentos. Aqui estão algumas comparações entre Boto e outros dirigentes do futebol brasileiro. Experiência internacional. Vamos começar por aqui. José Boto, com uma carreira sólida em clubes europeus como Benfica, Shakhtar Donetsk e o NK da Croácia agora, né? Boto é conhecido por sua habilidade em descobrir e desenvolver jogadores, especialmente no mercado sul-americano. Ele trabalhou com grandes nomes que se destacaram na Europa, como Ederson, Ramírez e Di Maria. Outros dirigentes, né? A gente fala dos dirigentes brasileiros aqui, têm experiência predominantemente no local, né? Por exemplo, o Marcos Braz, seu antecessor no Flamengo, teve uma carreira focada principalmente no Brasil, o que limita a perspectiva internacional que Boto traz. Filosofia de trabalho. José Boto. Ele defende uma abordagem estratégica e técnica na gestão de elencos, enfatizando a importância do departamento de pequenos
para a rápida circulação de informações. Boto acredita que um bom departamento de scouts pode economizar dinheiro ao evitar contratações desnecessárias. Sua filosofia inclui não apenas a aquisição de talentos, mas também a proteção do clube contra influências externas. Outros dirigentes, Muitos dirigentes brasileiros podem adotar uma abordagem mais tradicional e reativa em relação ao mercado. A filosofia de Boto se destaca pela proatividade e foco na valorização do jogador antes da venda. Resultados financeiros. José Boto, ele é amplamente reconhecido por sua capacidade de comprar jogadores a preços baixos e revendê-los por valores significativos e maiores. Exemplos notáveis incluem a venda de Ederson ao Manchester City por 40 milhões de euros após tê-lo adquirido gratuitamente. Outros dirigentes, embora alguns dirigentes brasileiros também tenham sucesso em negociações lucrativas, muitos enfrentam desafios financeiros maiores devido à falta de estrutura ou planejamentos estratégicos. Isso pode resultar em vendas menos vantajosas ou na manipulação de jogadores com potencial que poderiam ser vendidos por valores mais altos. Agora eu vou fazer minhas considerações finais aqui, pessoal. Vamos falar um pouquinho do José Boto, que ele se posiciona, pessoal, como um dirigente inovador, e com uma visão global que pode trazer uma nova dinâmica ao Flamengo. Sua experiência internacional, a sua bagagem focada em resultados financeiros contrastam, com as práticas mais convencionais observadas em muitos clubes brasileiros. Se confirmado mesmo como diretor de futebol do Flamengo, ele poderá implementar mudanças significativas que visam não apenas o sucesso esportivo, mas também a saúde financeira do clube. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E não se esqueça... Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto.